Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para o nosso 10 minutos com Deus. Estamos tentando alcançar com consolo, com meditações da palavra de Deus, as famílias que estão envolvidas aí com o TEA, transtorno do espectro autista, muitos pais, mães, terapeutas, professores, líderes que estão envolvidos com esse trabalho no atendimento aos seus próprios filhos ou a outros. E a gente tem abordado aqui algumas das temáticas que, na nossa experiência e nosso contato com essas famílias, têm sido trazidas à tona para que a gente aborde. Então, hoje vamos falar mais uma vez sobre essa questão de estar em busca de respostas. Você já parou em algum momento da sua vida, ou já teve aquela sensação de que precisava entender os porquês de alguma coisa? Não é só com os familiares de autistas que isso acontece, é claro, mas é muito comum que haja um grande questionamento, uma grande dúvida que surge na mente de muitas pessoas, especialmente aqueles que são cristãos. Porque quando a pessoa não conhece a Deus, ou quando ela não tem um relacionamento com Deus, tudo para ela é fruto do acaso. Então, ela não se liga muito nessa questão. Mas eu tenho percebido que quem mais tem dificuldade para enfrentar e aceitar certas condições na vida são justamente os cristãos, porque eles entendem, às vezes, de uma maneira errada, a sua relação com Deus. Então, existe na nossa cabeça, no nosso imaginário popular cristão, como eu chamo, existe a ideia de que, bom, se você é um bom cristão, temente a Deus, você vai na igreja, você leva os seus filhos na igreja, você procura fazer o culto doméstico, você ora, você pede a orientação de Deus, você está querendo caminhar com Deus, temendo ao Senhor. Então existe aquela ideia de que essa pessoa não pode passar por nenhuma dificuldade, ela não pode ter nenhuma doença na família, ela não pode ter nenhuma dificuldade no emprego, ela não pode nem furar o pneu do carro, tudo tem que sair exatamente do jeito que ela imagina, do jeito que ela planeja. Bom, à medida que a vida vai seguindo, a gente vai percebendo que não é bem assim. Não é assim que funciona, a nossa relação com Deus não é assim. Essa, na verdade, é a nossa expectativa. Nós criamos essa expectativa. Às vezes, por causa de uma teologia não tão adequada. Nós fomos ensinados de uma maneira que não é tão correta. E Deus passa a ser alguém de quem a gente espera bênçãos e de quem a gente passa, depois de um tempo, a exigir bênçãos. É como se ele fosse obrigado a nos dar aquilo que nós queremos. Bom, se você pensa dessa maneira, e se a sua relação com Deus é pautada nessa ideia e nessa expectativa, eu preciso lhe avisar que não é assim que funciona. Pelo menos o Deus da Bíblia, se você for observar como é que ele age, não é exatamente dessa maneira que as coisas acontecem. De fato, não há nada que nós possamos exigir de Deus. Não há nada que nós podemos fazer para que ele nos abençoe como resultado disso. Deus não nos ama mais quando ele nos dá mais coisas do que nós gostaríamos. Deus nos ama do mesmo jeito e nós não vamos receber as bênçãos dele por causa do nosso mérito, mas por causa da sua graça e por causa do seu amor. Mesmo assim, e mesmo aqueles que têm uma visão adequada de Deus, terão suas crises, seus momentos de dúvida. Nós chamamos isso de crise de fé. Quando você sabe que Deus é Deus, você sabe que ele é soberano, você acredita nisso e quer viver desse jeito, mas as coisas saem do previsto, as coisas saem do que você esperava, e aí você começa a questionar o que está errado, onde é que está o problema, se foi você que fez alguma coisa errada, se está pagando por alguma coisa que você fez, ou alguém da sua família, enfim, você começa a entrar num limbo de perguntas, de dúvidas, de questionamentos que costumam drenar nossa energia, costumam drenar nossas emoções e costumam drenar, inclusive, nossa espiritualidade, abalando até o nosso relacionamento com Deus. A questão é, por que é que nós não nos preocupamos de buscar respostas quando as coisas estão saindo do jeito que a gente gostaria? Raramente eu vejo alguém perguntar, na verdade, nunca me lembro de ter ouvido alguém dizer isso. Olha, Deus está me abençoando tanto, por que será que ele está me abençoando tanto?
O que está levando Deus a me dar tudo que eu recebo das mãos dele? Por que a minha vida está indo tão direitinho? Por que eu não tenho problema? Problema todo mundo tem, mas assim, problemas graves que saem, tiram a vida da gente da rotina, que fazem a gente sair do sério. Então, quando está tudo bem, nunca ouvi alguém perguntar por que Deus está me dando tanto. Mas quando alguma coisa sai do nosso script, do script que nós mesmos desenvolvemos, então as coisas começam a ficar complicadas e nós começamos a questionar. Será que é errado a gente ter dúvidas ou perguntar por que certas coisas estão acontecendo com a gente? Será que Deus encara isso de uma maneira ofensiva? Ele fica ofendido quando a gente faz esse tipo de questionamento? Bom, existem algumas histórias na Bíblia que mostram que não. Deus não fica exatamente desapontado ou ofendido quando alguém faz perguntas para ele. Por exemplo, tem um livro na Bíblia que tem mais de 300 perguntas, é o livro de Jó. Jó estava sofrendo muito, ele perdeu tudo que tinha, inclusive seus filhos, e agora ele se volta para Deus e, de uma forma assim bastante honesta e às vezes até bastante agressiva, ele pergunta: o que está acontecendo? Por que o senhor está fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado para o senhor olhar para mim e tirar tudo que eu tenho? Agora, Deus não fica ofendido com Jó a ponto de dizer: tá bom, já que você está questionando, eu vou tirar você da face da terra. Embora ele se revele a Jó no final da história, ele não responde às perguntas do jeito que Jó esperava, do jeito que Jó gostaria que as perguntas fossem respondidas. Há muito o que aprender nessa história, nessa narrativa e nessas perguntas que Jó fez a Deus para tentar descobrir por que ele estava passando por aquilo tudo que ele passou. E eu queria, durante alguns dias, conversar um pouquinho com você a respeito disso, dessa história de Jó nessa perspectiva. Quando eu estou em busca de respostas, eu posso perguntá-las para Deus? Tem algum pecado em não entender o que está acontecendo? Tem algum pecado, mesmo que eu esteja com as expectativas erradas a respeito de Deus, dizer diante de Deus aquilo que eu estou sentindo? Essas e outras perguntas têm resposta nessa história. Talvez as perguntas que você está fazendo não tenham. Ou pelo menos talvez Deus não vai respondê-las. Mas que atitude podemos ter quando estamos em dúvida ou quando não estamos entendendo o que está acontecendo conosco? Para isso a gente tem resposta. E a gente vai aprender como é que a gente pode fazer diante disso. Qual deve ser nossa atitude, nossa postura? Qual pode ser a nossa reação ao sofrimento, aquilo que sai errado, aquilo que a gente não entende? Então, eu quero convidar você para acompanhar nos próximos dias essa nova minissérie. Em busca de respostas, nós vamos analisar então a narrativa, a história de Jó e o que ela nos ensina a respeito disso. Bom, se você achou isso interessante, chame outras pessoas, esparrame aí para os seus grupos de mães, de familiares, de terapeutas, de pessoas que estão enfrentando as mesmas dificuldades que você, e vem com a gente. Participe aqui com o nosso canal, acesse e inscreva-se no nosso canal Autismo no Alvo. Além desse devocional, estamos postando diariamente muitas dicas para líderes, para professores, para pessoas que trabalham com autistas, inclusive seus familiares, e tenho certeza que você vai encontrar muita informação, muita troca de experiências e muito consolo para você poder continuar a sua jornada. Vamos lá? Passe para o pessoal e vem com a gente. Até mais. Tchau.